a nossa aula falando sobre, agora, responsabilidade civil da administração. Então, a responsabilidade extracontratual civil do Estado. Então, a gente tinha na responsabilidade civil a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. A contratual é aquela que decorre de algum tipo de contrato em que você fica responsável por algum evento, só ocorrer algum dano. Caso clássico é o contrato de seguro. Responsabilidade extracontratual, responsabilidade que acontece sem nenhum contrato. Então, em geral, a responsabilidade de agente civil é o caso, por exemplo, de um acidente de trânsito. Você causou um dano e é responsável por reparar aquele dano, independente da existência de um contrato ou não. No caso do Estado, a responsabilidade civil é do Estado, e ela independe também de contrato. Ela independe de contrato. E aqui, por que isso é importante? Porque se ela for responsabilidade contratual, por exemplo, for uma licitação ou for alguma coisa específica no contrato administrativo, o contrato está prevendo as regras da responsabilidade. Os limites, o tipo de responsabilidade, quais são os requisitos, como é que vai ser o pagamento daqueles valores, de valores eventuais de indenização, tudo isso está previsto no contrato. Então, se a gente está discutindo aqui, a responsabilidade que não está prevista no contrato, porque se estiver no contrato, é específico para aplicar aquilo e acabou. Não tem discussão. A responsabilidade civil pode dividir tanto da atividade lícita como ilícita. Aqui é importante também. Às vezes um ato lícito, e é diferente, pode ser diferente do particular, pode gerar responsabilidade civil do Estado. E pode gerar dever de indenização. Mesmo que o ato seja lícito, porque ele causou algum dano. Licitamente causou algum dano. E ela pode ser ilícita. É assim também entre particulares, né? Quando você, por exemplo, tem estado de necessidade, você causa um dano no estado de necessidade, seu dever de indenizar. Depois daquele que suprido o estado de necessidade, do eventualmente dano que foi causado. A responsabilidade resulta de atos ou omissões praticados pelo poder público. Teoria do órgão, isso é importante. Por atos do preposto, responsabiliza-se o ente. Então, você sempre responsabiliza o ente administrativo, não o preposto, não aquela pessoa que comete o ato. Aquela pessoa que comete o ato vai ser responsabilizada eventualmente numa ação de regresso da administração contra aquela pessoa. O que também não é tão claro assim, a gente vai ver mais para frente que existe uma divergência de posição sobre o direito de regresso e como é exercido esse direito de regresso. Definição. A responsabilidade é a obrigação atribuída ao poder público de indenização dos danos causados a terceiro pelos seus agentes, agindo nessa qualidade ou ao pretexto de exercê-las. A indenização pode ser por danos materiais e materiais acumulados na mesma ação. Morais, ali está errado a palavra, que é a súmula 37 do STJ. Existe dano moral da administração contra o particular. Isso é um caso claro e eventualmente podia incluir morais e estéticos em caso de erro médico, que existia também dano moral pelas consequências do erro médico. Reflexo, características do dano. Certo, é o dano real já configurado, especial, específico, individualizado. Contrapõe ao dano geral que atinge toda a comunidade. Não é possível entrar com uma ação de indenização por falta de saneamento, mas sim por doença que dela decorra. Então, se existe um ato ilícito, que aí é a falta de saneamento, esse ato ilícito não pode, ele não é específico, ele é especial, porque ele não é certo. Ele não pode, você não tem como saber quem vai ser afetado, você não pode entrar com uma ação pedindo responsabilização. Mas, se houver uma doença decorrente dele, você pode entrar com ação por conta da doença decorrente, em razão da omissão do Estado em garantir o saneamento básico. E a anormal ultrapassa os problemas da vida comum em sociedade. Não pode entrar com ação por assalto na rua, mas quando assaltado dentro da delegacia gera dano indenizável. Essa é a questão. É a morte no presídio. A morte no presídio você está sob tutela do Estado, então você pode entrar com indenização. Mas a morte na rua é uma situação fora do controle, então você não tem como entrar com essa ação do Estado por falta de segurança. Eu entrei com uma ação assim, professor. Perdi tudo na primeira. Aí na segunda reformou tudo. Muito legal. Então. Teve um caso até curioso, um carro foi parado de furto, e aí assim, na delegacia o carro sumiu com as rodas, sumiu com o som, com os planos de vitória. Então aí dá para discutir a indenização do dano, desse dano. Causada por agente público. Então aqui a gente tem que falar o tipo de dano, né? Primeiro a gente fala sobre os tipos de dano, depois causada por agente público. Todas as pessoas da administração, sendo secundário saber como entraram com ou sem concurso, que funções exercem, cargo ou emprego público,
ou a estabilidade, permanente ou não, a teoria do órgão. A Constituição Federal é a primeira a lançar essa expressão, pois os anteriores limitavam aos funcionários. Essa classificação reflete na aposentadoria compulsória, aplicável a funcionários e empregados públicos. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre funcionalismo público, né, e a gente vai discutir, porque a gente tem que, esse ponto, para entender esse ponto, tem que discutir isso. Existe uma diferença entre empregado público e diferença entre servidor público, o funcionário público, né. Em geral, se trata como gênero servidor público, de quais são as espécies, o funcionário público e o empregado público. O funcionário público é aquele que tem cargo efetivo, prestou concurso. O empregado público prestou concurso também, mas é um cargo seletista. Então, aquele que é contratado pelo regime CLT é empregado público. E aquele que é contratado pelo regime de cargo efetivo, regime próprio da administração, é funcionário público. E ambos são servidores públicos. Então, na Constituição anterior, nas Constituições anteriores, a responsabilidade civil da administração se limitava aos funcionários públicos. E na Constituição atual passa também por servidor público. Qualquer agente a serviço do Estado, ainda eventualmente até terceirizado, pode causar dano que gera indenização para o Estado. Não precisa ser só, pode ser empregado, pode ser funcionário, isso não independe. Qualquer um deles pode causar dano indenizável. Nessa qualidade, a gente deve causar o dano lançando mão das prerrogativas do seu cargo ou emprego, podendo ser ou não durante o expediente. Policial que, saindo com a família de folga, tenta evitar um assalto mostrando sua insígnia. O agente como particular não vincula o erário. Então, por exemplo, se eu sou servidor público, sou funcionário público, bato o carro, eu não estou exercendo minha função de funcionário público. Eu estou exercendo, na minha vida particular, o dano é meu, não é do erário. O que eu tenho que pagar a indenização sou eu e não o erário público, não o erário. Mas se, por exemplo, eu estou dirigindo, a defensoria tem viatura, eu estou com a viatura da defensoria indo fazer uma visita no presídio e corre um acidente. Aí é o carro da defensoria, é o órgão da defensoria pública que vai lidar com o valor do acidente, porque eu estava no exercício da minha função, e eventualmente pode haver o direito de regresso contra mim, se for eu o causador do acidente. Então essa aqui é a questão de quem está exercendo a função. Não é sempre que qualquer funcionário público que sempre gera indenização pelos seus atos. Nossa, que bosta isso. Muito ruim. Agente público é o gênero. Então, de quais existem espécies? Os agentes políticos, os servidores públicos e os particulares em colaboração. Então, os agentes... Os servidores públicos são os funcionários públicos que ingressaram por concurso para titularizar cargo público permanente regido por estatuto. São os estatutários, que eu vou explicar agora. Os empregados públicos ingressaram por concurso para titular emprego público em caráter permanente, regido pela CLT. São seletistas. O servidor temporário são aqueles que não ingressam por concurso público para titular uma função por prazo determinado. Então, por exemplo, às vezes você contrata um cara para fazer censo. Tem o censo lá a cada 10 anos, o recenseador é contratado para fazer aquela tarefa só. Ele não é um servidor público. Ele não é um servidor público, é um servidor temporário. Existe a contratação de professores temporários, que tem o contrato determinado por um prazo específico. E particulares em colaboração, são agentes públicos que, embora não integrem a estrutura de administração, com ela colaboram temporário ou permanentemente, que é o mesário, jurados, notários, são pessoas que não são funcionários públicos, mas colaboram de vez em quando. Um dano causado pelo mesário, no exercício de sua função de mesário, é indenizável pela administração. Então, a evolução histórica é um pouco importante, mas não é tão importante assim, mas vamos passar por ela. Então, o primeiro aspecto da questão da evolução da responsabilidade do Estado era a não responsabilidade do Estado. O Estado era irresponsável. Por quê? Porque o poder era absoluto. O Estado era o monarca ou absolutista que dizia o que era lei e o que não era lei. Então, se ele cometia um erro, ou se ele causava algum dano, era ele mesmo que regrava aquilo, então não tinha por que ele pagar uma indenização. O Estado não respondia pelos prejuízos que tivesse causado a terceiros. O auge foi no absolutismo europeu. O Estado sou eu. Esta corrente deriva da origem divina do poder real, bem como do fato de admitir a responsabilidade do Estado do rei ofender a sua soberania. Se o rei é o soberano, exerce poder divino e tem todos os poderes para definir a vida e a morte de todos os seus súditos, ele não pode ser responsabilizado por causa do dano, senão ele não pode exercer o seu poder absolutamente. Então, o poder absoluto significa não irresponsabilidade do Estado. Porque eu só tenho responsabilidade do Estado se eu tiver limitação no meu poder. Porque aí eu passei do poder que eu tinha. Frase marcante. The King Kendo Norong.
Ou Leroy, não, eu nunca sei falar francês, já falei essa merda, não sei falar francês. O rei é a manifestação de Deus na Terra, o feudalismo. Essa teoria foi superada com a decisão francesa conhecida como Arresto Blanco, em 1879. A filha deste homem foi morta em decorrência de um acidente ferroviário e o Tribunal de Conflitos na França decidiu pela responsabilização do Estado. Os últimos países a abandonar essa teoria foram os Estados Unidos e a Inglaterra em 46 e 47. Então a França considerou que o Estado não era responsável, e a França tem uma estrutura de direito administrativo diferente do Brasil, por exemplo, tem esse Tribunal de Conflitos que está fora do judiciário, então as questões administrativas são decididas fora do judiciário e não pode judicializar, então um tribunal próprio se tira fora, que é o Conselho Administrativo, que é o órgão superior disso, decidiu que num caso específico havia responsabilidade de administração. E a administração então tinha que pagar a indenização por conta disso. E nos Estados Unidos e na Inglaterra foram só precedentes de 46 e 47 que passaram a entender o Estado como responsável por danos que eventualmente causasse. 2. Fase da responsabilidade subjetiva, com culpa, intermediária, mista ou civilista. O Estado, que de início não respondia, passa a responder com base no conceito de culpa subjetiva durante o Iluminismo. A teoria surge como decorrência da dupla personalidade estatal, uma que não errava e outra de cunho unicamente patrimonial, chamado de fisco. Então, a responsabilidade subjetiva, para relembrar o civil, não sei se vocês viram a responsabilidade civil aqui já, é aquela em que é necessária a prova de culpa, e aí de imperícia, imprudência ou negligência, ou dolo. E essa prova é sempre mais complicada. Nesse caso, a administração era tratada como um ente próprio, né, como uma pessoa própria que era responsável subjetivamente por seus atos. E aqui, então, você tinha uma distinção entre ainda, como você ainda tinha no Iluminismo, monarquia, um despotismo esclarecido, você tinha ainda poder absoluto, então tinha uma parte que era poder absoluto, uma parte que não era mais. E aí começava a ter, em algum elemento ali, a responsabilidade da administração, principalmente na questão do fisco. A dificuldade da prova são muito difíceis. Nessa etapa, a culpa recaía sobre o serviço, não sobre o agente em particular. Culpa anônima, seja porque um serviço não foi prestado quando deveria ter sido, ou 2, foi prestado com atraso, causando danos, ou 3, prestado de forma deficiente. Então, nesse caso, cai sobre o fato do serviço, né, que é a expressão para isso. Significa que ou o serviço foi prestado errado, ou o serviço não foi prestado, existe uma omissão, ou o serviço foi prestado atrasado e causou danos por conta disso, ou foi prestado de forma errada e causou danos por causa disso. No Brasil, persiste esse tipo de responsabilidade na omissão. Frase marcante: fato do serviço. Culpa do serviço não é falta. Então, no Brasil, existe a responsabilidade dos atos administrativos por ação, quando a administração age, e quando a administração não age. A responsabilidade por omissão segue essa regra de fato do serviço. Isso existe a necessidade de prova de culpa. Precisa ver a prova de negligência na não omissão. É que muitas vezes a própria ideia de omissão... Desculpa, na omissão é subjetivo, então? Sim. A própria ideia de omissão já significa uma negligência, né? Se você deixou de fazer algo que você devia fazer, já pressupõe que você foi negligente com aquilo. Então, essa prova de negligência acaba sendo um pouco mais simples na questão da responsabilidade por omissão, porque você tem uma obrigação de fazer algo que você não fez. Inclusive, se você fizer deixar de fazer algo que você não fez, é prevaricação. Então, dá para, inclusive, discutir crime se o cara é obrigado a emitir o ato e não emitiu. E com isso causou dano. Então, fase da responsabilidade objetiva. O Estado agora continua respondendo, mas com base no nexo de causalidade, ou no nexo causal. O Estado responde porque desenvolve atividade de risco, responsabilidade especial de direito público. Então, o que agora gera a responsabilidade do Estado não é mais uma conduta omissiva ou comissiva que gerou algum tipo de dano, mas o fato de ser uma atividade de risco. Então, como o Estado corre um risco, ele passa a responsabilidade. E para isso basta comprovar nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Nexo de causalidade é a relação entre causa e consequência de um fato, de algum causa e consequência. Aquilo que é a causa gera uma consequência específica. Então, se o ato administrativo, lícito ou ilícito, omissivo, não é de omissivo não, né? Porque omissivo é culpa. Mas se o ato administrativo, ativo, comissivo, gera um resultado específico, e esse resultado é um resultado danoso, é o suficiente para que haja responsabilização do Estado. A responsabilidade é objetiva. O momento de transição se deu com a concepção de culpa administrativa. Basta invocar o fato danoso e o nexo causal, que é a ligação existente entre o fato que já ocorreu e as consequências dele resultantes, independente de culpa.
Essa fase aumenta substancialmente as chances de indenização à vítima. A ideia basilar é a solidariedade social, distribuindo entre a coletividade os encargos decorrentes dos prejuízos especiais que condenam determinados particulares, processo estatal, que em tese beneficia a todos. É um conceito de justiça distributiva e partilha dos encargos. Então, se o Estado, que é em tese sustentado por toda a coletividade, causa um dano a um particular específico, alguém especial, é a responsabilidade de toda a sociedade, por conta da sua ação estatal, indenizar esse cara. E essa é a ideia, pelo menos a concepção por trás da ideia de responsabilidade objetiva do Estado. Tudo bem até aqui, gente? Certo? Essa apresenta duas variantes, essa questão da responsabilidade objetiva do Estado. O risco integral, acionado em juízo, o Estado responde por qualquer dano experimentado pela vítima, ainda que dela não tenha sido seu causador. Como consequência, não poderá invocar sua defesa excludentes ou atenuantes de responsabilidade, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Ou seja, a vítima sofreu um dano por fato de terceiro, decorrente de natureza ou que a própria vítima tenha causado. Levante e aplicava desastres nucleares e danos ambientais. Então, esse é o extremo oposto da primeira fase. A primeira fase é aquela em que o Estado era irresponsável. Nessa fase, do risco integral, o Estado é absolutamente responsável. Tudo que aconteça é responsabilidade do Estado. Riscos nucleares, em geral, e riscos ambientais, isso é mais bem aceito. Então, ainda que se discuta que houve um caso fortuito ou de força maior, ou culpa exclusiva da vítima, que seriam excludentes de responsabilidade do Estado. Pronto. Então, agora que já trocou o cartão, a gente volta. O risco administrativo. O risco administrativo é acionado em juízo. O Estado só responde pelos danos que efetivamente tenha causado a terceiros. Sendo assim, acionado em juízo, ele poderá invocar sua defesa excludentes ou atenuantes de responsabilidade. Então, aqui a gente vai ver as atenuantes ou excludentes de responsabilidade. A primeira delas é a culpa exclusiva da vítima, suicídio no metrô. Não confundir com culpa concorrente, que o Estado poderá pagar de acordo com sua conduta. Então, se a pessoa está lá no metrô, se joga na frente do trilho do trem, o Estado não tem como fazer nada, né? Ela cometeu um suicídio. É diferente do cara em que está sob tutela do Estado num presídio e aí o Estado não garante a vida dele. Ele é suicidado no presídio. Que às vezes acontece. Professor, e aquele caso da moça que um rapaz empurrou ela? Acho que é a mesma coisa do tipo de responsabilização por crime, né? Uma pessoa comete um crime no trilho do metrô. Daria para você discutir, por exemplo, e aí é uma questão que você tem que alargar a administração, por que o metrô não faz como ela faz a linha amarela, que tem aquelas placas de acrílico? Daria para você eventualmente discutir a responsabilidade da administração nesse aspecto. Falar, por que você é omisso nisso? Por que você não faz do jeito que evite que as pessoas caiam no trilho? As coisas transformam pra caramba, tá atrás dos trens, é sempre um risco para as pessoas, quando a plataforma está cheia é complicado. Se você fechasse, você diminui o risco. Então dá para você discutir o aspecto omissivo dessa conduta no metrô. Mas aí, como a responsabilidade no Brasil omissiva ainda depende de responsabilidade subjetiva, fica um pouco mais complicada desse tipo de discussão. Mas daria para você caminhar para esse lado argumentativo. Força maior. Força maior e caso fortuito são duas coisas que têm definição diferente para cada autor. Para mim, o que é muito claro é que o caso fortuito é uma... Na verdade, a força maior é algo que tem força maior que você. Então, por exemplo, quando sua mãe manda você fazer alguma coisa. Se sua mãe mandou, força maior. Não tem o que fazer. Tá mandado. Então, eu sempre penso em força maior, penso que quando minha mãe manda fazer alguma coisa, que eu tô fudido que eu tenho que fazer. Ainda que eu não quero. O caso fortuito é quando acontece alguma coisa que impede você agir de outra forma. Existem definições contrárias, tem gente que fala o contrário disso, que força maior seria quando existe alguma coisa que impede você fazê-lo, e caso fortuito é quando tem algo que te obriga, que tem mais poder que você e te obriga a fazer alguma coisa. Na minha cabeça não faz o menor sentido. A independência da distinção, a consequência é a mesma. É a mesma. No caso fortuito, para alguns não exclui a responsabilidade por ser falha humana ou da administração, entretanto a culpa exclusiva de terceiro é causa excludente. Exemplo, em excesso de velocidade o agente não vê placa de buraco e o carro cai. Estado atenua sua responsabilidade se provar o excesso de velocidade. Por quê? Porque não devia ter um buraco na via. Então, ainda que tenha a placa buraco e o cara estava em excesso de velocidade, ele consegue atenuar, mas não é um caso fortuito. Exemplo, inundação em túnel em decorrência de excesso de chuva, evento na natureza. Isso também é outra coisa polêmica, né? Que é a mesma coisa do metrô. Se o Estado sabe que é recorrente, que naquele local sempre alaga,
Rochdale alaga todo ano. Se sempre alaga o Rochdale, se sempre alaga o Rockdale, eu tenho que fazer uma obra lá. E se o Estado não faz a obra, o Jardim Pantanal. Chama Pantanal por quê? Porque sempre alaga, é um pântano aquele lugar. Então o Estado sabe que alaga. Então se ele não faz nada para não evitar o alagamento, ele é omisso contra aquilo. E daria para discutir. E aí daria para discutir a não incidência dessa causa de excludente. Isso não é um caso fortuito. Eu sei que acontece, todo ano acontece. Não dá para discutir falar isso. Então, é fortuito se teve uma chuva bizarramente maior do que o padrão, do que choveu muito mais que aquilo, e alagou um lugar que não alaga normalmente. Aí dá para você discutir que é um caso fortuito. Porra, às vezes acontece, tem aquelas inundações gigantes. Mas um lugar que toda vez alaga, todo ano alaga, toda vez que chove alaga, não dá para discutir isso, né? Aí não é caso fortuito. Aí você já sabe e é negligente. Árvore que tomba em carro. O estado alertável estava em perfeitas condições. Os eventos que derrubaram, por exemplo, foi serrada por terceiro, ou caiu um raio na árvore, por exemplo. Se a árvore estava podre, o estado não cuidou, é outra coisa. Mas se a árvore estava saudável, caiu um raio, derruba a árvore e cai num carro, aí aconteceu, né? Tem o que fazer. Colisão com viatura. Particular transitava na contramão. Aí esclarecer a responsabilidade, que é o que a gente estava falando sobre o caso da viatura. Você é responsável se você causou um acidente. Não é porque é uma viatura que você é responsável por... O Estado é responsável por indenizar. Se o agente do Estado não causou o acidente, é vítima do acidente, não tem por que indenizar. E esse era um dos poucos casos em que a Fazenda entrava com ação na Fazenda Pública. Ação de responsabilidade civil. Porque ela ia cobrar do particular os danos causados na viatura dela. Então ela fazia o orçamento, pegava os danos e ia cobrar do particular, falava, você bateu no carro do Estado, você tem que pagar os danos. Então, evolução histórica no Brasil agora. Em 1824, na primeira Constituição, não havia qualquer referência constitucional, salvo leis esparsas em que havia responsabilidade solidária. Veja-se, portanto, que o Estado brasileiro jamais adotou a teoria da responsabilidade do Estado. Então, o Brasil se tornou independente em 1822, e na primeira Constituição já havia algum tipo de responsabilidade, né, solidária. Então, nunca teve responsabilidade no Brasil. Provavelmente teve nas ordenações portuguesas, né, Manolinas, Filipinas e Afonsinas. Em alguma dessas ordenações, provavelmente tinha alguma previsão sobre isso, ou não tinha, e o Estado era responsável, porque Portugal foi um Estado absoluto por muito tempo. Mas no Brasil, como Brasil e não como colônia, nunca teve fase de responsabilidade do Estado. O Código Civil 16 adotou a responsabilidade solidária para o Estado. Havia voz no sentido da responsabilidade objetiva em razão da dúbia redação. Então o Código 16 tinha uma redação duvidosa e permitia que muita gente sustentasse que existia ali já uma responsabilidade objetiva. Nas Constituições de 34 e 37, a Constituição a primeira Constituição polaca e depois a Constituição do Vargas, né, que ele colocou a força quando virou ditadura do Estado Novo, dizia que os funcionários públicos são responsáveis solidariamente com a Fazenda Nacional, estadual e municipal por qualquer prejuízo decorrentes de negligência, omissão ou abuso do exercício de seus cargos. Então aqui, os funcionários públicos, primeiro, não incluía empregados públicos ou servidores temporários ou agentes públicos como regra, e solidariamente, então era em solidariedade com a Fazenda. Então a Fazenda respondia junto, solidariamente, com o Estado, com o agente. Então você podia, com a responsabilidade solidária, você pode entrar com ação contra o agente ou contra o Estado. Podia entrar com ação contra um e o outro, porque os dois são igualmente responsáveis pela dívida. Lembra de solidariedade na dívida, né? Lembra que é responsabilidade subsidiária do que responsabilidade solidária? Quando a dívida é solidária, quando a dívida é subsidiária. Você lembra dessa diferença? Sim? Então, beleza. Por esse sistema, a vítima pleiteava indenização contra a Fazenda e funcionário público. Por serem solidários, respondiam pelos mesmos motivos, ou seja, culpa. A responsabilidade do Estado aqui era subjetiva, porque tinha que provar culpa. A expressão funcionário é espécie de agente, então era só funcionário público. E não há referenciação regressiva, pois os dois responsáveis já respondiam solidariamente. Então não tinha por que discutir regresso se todo mundo era solidário. 1946, na Constituição, depois do fim da Era Vargas. Artigo 194. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos de seus funcionários nessa qualidade que causem a terceiros. Então agora a ação era contra a pessoa jurídica de direito público, ou seja, desaparece solidariedade desses com o funcionário público, concluindo-se que cada um deles respondia com base a um fundamento diferente. Então, o Estado respondia com base nesse fundamento da Constituição, que ele era responsável, e o particular respondia com base
na questão do dano ao erário, na questão civilista normal, na questão da relação de trabalho. O parágrafo único dispõe caber-lhes a ação regressiva contra os funcionários causadores de danos quando tiver havido culpa destes. Ou seja, a ação regressiva será procedente em caso de responsabilidade subjetiva. A partir de 46, inaugura-se a fase da responsabilidade objetiva do Estado. Ele responde pelo nexo causal sem verificar a culpa. Permanece, entretanto, a responsabilização por danos a funcionários. Então, 46 continua funcionário, mas vira objetivo. E aí, tem uma questão interessante que eu acho que o novo código resolveu, até preciso conferir o novo código, que era a questão da ação de regresso. O código anterior era de 73, o código de 39 eu acho que também falava a mesma coisa, que dizia que a ação de regresso eu tinha que denunciar a lide. Vocês viram a denunciação da lide já? Processo civil em algum momento? A denunciação da lide é quando eu falo, olha, o fulano que é responsável, ele também é responsável, vem cá fulano, vem brigar aqui comigo. Eu tinha que denunciar a lide. Quando era um dos motivos de denunciação da lide necessária era a ação de regresso. E se eu não denunciasse a lide, eu perdi a oportunidade do regresso, perdi o direito ao regresso. O que isso causa? Entre particulares não tem muita dificuldade, porque você está só falando vem aqui me ajudar na defesa e ver porque você é responsável também. Em geral, você dia de regresso, você denuncia a lide para segurador ou para quando tem um outro responsável, alguma coisa desse tipo. Na responsabilidade do Estado é diferente, porque se você tem uma responsabilidade objetiva e traz o particular para dentro do processo, você passa a ter uma responsabilidade objetiva contra o Estado, uma responsabilidade subjetiva contra o agente. E aí a sua prova fica muito mais difícil. Então existem teorias diferentes aqui acerca dessa obrigatoriedade do direito de regresso no regime do Código de 73, na denunciação da lide, e a obrigatoriedade de denunciação da lide pela administração. Tem gente que diz que não é obrigado. Em geral era assim, constitucionalistas diziam que não era obrigatório a denunciação da lide. E processualistas civis diziam que era obrigatório a denunciação da lide. Um porque via a questão de viés constitucional, da responsabilidade objetiva da administração e como isso dificultava o pagamento de indenizações pelo Estado. O outro visto do ponto de processo civil da economia processual, de ter um processo a menos, já que você pode resolver toda a questão, você pacificar a lide, no termo do Dinamarca, pacificar o conflito e distribuir o bem da vida adequado, sem ter dois processos. Você consegue num processo só resolver a questão da lide como um todo. Então esse era um problema, e eu acho que, salvo engano, o novo código extinguiu as possibilidades, é expresso sobre a desnecessidade de denunciar a lide na administração nesse caso. Mas eu não tenho certeza, eu preciso conferir isso. As Constituições de 67 e 69 e a Emenda Constitucional de 69, que são as Constituições da ditadura militar, dizem o seguinte: as pessoas jurídicas do direito público respondem pelos danos que seus funcionários nas qualidades causadas a terceiros, com a omissão do interno, incluindo figuras de autarquias e fundações. Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o funcionário nos casos de culpa ou dolo. Acrescentou-se o dolo, sanando a contradição existente. Porque antes você não podia ter ação regressiva quando era dolo. Então, na pior conduta do agente, que era ser doloso, você não podia ter regresso. Mas quando ele era culposo, você podia ter. E essa Constituição, então, resolveu isso. Não se incluíam as empresas públicas, a sociedade economista, por não serem pessoas jurídicas de direito público, mas privado. Perfil atual, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. Atualmente, a vítima vai a juízo pedir indenização não só contra a pessoa jurídica de direito público, entes federados, autarquias e fundações, mas também contra a pessoa de direito privado, ou seja, empresas públicas, sociedade de economia mista, desde que o prestador de serviços públicos. A teoria adota a regra do risco administrativo. Então, é o risco administrativo que é adotado como regra pela Constituição Federal. Por isso que o risco integral é exceção e cabe basicamente para danos ambientais. Teoria adotada pelo Código Civil de 2002. A responsabilidade dos concessionários de serviço público é objetiva contra os usuários e subjetiva contra terceiros. Entretanto, o próprio STF já reconheceu ela ser objetiva apenas de terceiros também. E agora? O que significa isso? Por exemplo, uma concessionária de ônibus, motorista tutela e não usuário, né? Também pode... Vamos usar o mesmo exemplo, mas de um jeito melhor. Um acidente de ônibus.
A concessionária de serviço público é um acidente de ônibus. Ela bate num carro. Machuca a gente dentro do ônibus, machuca a gente fora, no carro. Pela Código Civil, a responsabilidade dentro do ônibus é objetiva, fora do ônibus é subjetiva. Por quê? Porque eu preciso definir quem causou o acidente. Se foi o carro, se foi o ônibus. O STF já decidiu, em alguns casos, que era objetiva também para terceiros. Não é, nesse caso do ônibus é muito claro, né? Eu preciso definir quem causou o acidente. Se for o carro que causou o acidente, o ônibus não tem que pagar a indenização para quem estava no carro. Agora, se for um ônibus que causou o acidente, aí ele tem culpa. O motorista foi negligente, imperito, ele pode pagar a indenização para quem está dentro do carro. Ele tem o dever de pagar a indenização para quem está dentro do carro. Nesse caso fica clara essa distinção. Mas existem casos mais limítrofes, e aí o STF já decidiu, inclusive, em alguns casos, que para terceiros também é responsabilidade objetiva. O órgão não tem regra capacidade processual e são desprovidos de personalidade jurídica. Quando quem causa dano responde à esfera de governo em que se encontra. Isso é importante. Se um defensor público perde um prazo, transita em julgado, um processo, e a pessoa perde uma oportunidade ou causa um dano para ela, ela vai entrar com ação de responsabilidade civil contra quem? O Estado. Contra a defensoria ou contra o Estado? O Estado. Por quê? Porque ele... A defensoria tem personalidade jurídica própria? Não. Então é contra o Estado. E se fosse a USP? Então, se fosse administração indireta, entra contra o ente da administração indireta. Se for direta, entra aquele órgão que está vinculado. Então, se for contrário, se for o Ministério Público que faz uma denúncia de um crime que é um erro judiciário, né? Existe a possibilidade de indenização por erro judiciário. Foi uma denúncia de um cara que era possível, ou demonstrava ali no momento em que o cara era inocente. O cara acaba sendo condenado, pede condenação e tudo mais. Aí ele vai entrar com ação contra quem? Contra o Estado de São Paulo ou contra o Ministério Público? Mesma coisa, contra o Estado de São Paulo, porque o Tribunal de Justiça também faz parte do Estado de São Paulo. Contra o Estado de São Paulo. Excepcionalmente, os órgãos da MP e Defensoria têm capacidade processual pelos interesses que representam, mas elas não têm personalidade jurídica. O defensor público representa a defensoria, ele não representa, ele é a defensoria pública. Então, quando eu, por exemplo, interponho um habeas corpus, eu escrevo a defensoria pública, por meio do defensor tal, interponho habeas corpus. Não é o defensor tal que impetra, é a defensoria pública que impetra, porque ela tem capacidade processual. É por meio do seu órgão, que eu sou um órgão de execução, né? O defensor é um órgão de execução da defensoria pública. Escola municipal, estadual, não é na escola, é no Estado. Isso. Alarga-se o conceito de sujeito causador para agente público, não limitando aos funcionários, acrescentando agentes políticos, empregados públicos, empregados temporários e particulares em colaboração. Este conceito também é estudado por caso de improbidade. Então aqui a Constituição de 88 alarga quem pode causar dano e por quem a administração é responsável. Nesta qualidade, ou seja, o agente deve ter causado dano agindo nessa qualidade, ou seja, lançando mão de seus prerrogativos do cargo. É o que eu falei sobre estar exercendo o cargo, né? Quando eu causo um acidente com o meu carro é uma coisa, se eu causar um acidente com a viatura da defensoria é outra. Terceiros, não são discriminados pela Constituição Federal, ou seja, pouco importa se a vítima era ou não usuário de serviço público, abrangendo a todos os casos que sofram danos, exceto as concessionárias. Essa está caracterizada a responsabilidade objetiva na variante de risco administrativo. A vítima deve provar o nexo de causalidade e o Estado pode alegar caso fortuito, força maior ou culpa excludente da vítima. Assegura-se a ação de regresso contra a agente nas hipóteses de culpa ou dolo. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para atos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as perspectivas da ação de ressarcimento. Então o Estado tem que garantir isso também. O que está falando aqui, então? Que é responsabilidade objetiva, mas que você, quando entra com a ação, você tem que provar o direito, aqueles elementos que constituem o seu direito, né? Em geral, o ônus da prova é o que constitui o meu direito é o autor que prova, o que modifica ou exclui o direito é o réu que prova. Então, eu provo que existe nexo de causalidade e o Estado tem que provar que houve, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, porque esses fatos são extintivos ou modificativos do direito. Responsabilidade do Estado por atos concessionários. O Estado tem a responsabilidade secundária, não primária, por danos causados por concessionários e seus funcionários, quando a reparação superar a capacidade econômica da concessionária para o missionário. Isso ocorre pois o titular do serviço segue sendo o Estado. Então, por exemplo, a gente vai acabar por aqui, são quase 10 horas. Vou ver se eu consigo um pouquinho mais.
Existem as organizações de saúde, os CIPs, né? Não, OS, que é Organizações de Saúde. Organizações de saúde são concessionárias que fazem um contrato administrativo para prestar serviço de saúde. Então, por exemplo, o Einstein administra, salvo engano, o Hospital de Moimirim. Ele administra, para serviço público administra. Se acontece um erro médico no Hospital de Moimirim, quem é responsável é o Estado ou o Einstein? Pelo que a gente leu ali, em primeiro lugar, conforme a capacidade, o Einstein, se superar... Exatamente. Por quê? Porque aqui é subsidiária. Não é solidária. Não é ao mesmo tempo. É subsidiária. Então, primeiro eu vou atrás daquele concessionário que está prestando serviço, porque esse risco administrativo está incluído no preço que eu pago para esse concessionário. E se ele não tiver condição de pagar a indenização, por algum motivo houve falência e tudo mais, você pode ir contra a administração também. Só que na ação você já faz ação contra os dois, né? Não necessariamente, é subsidiário. Não precisa na ação. Não, essa é uma discussão também. Porque é o seguinte, se é subsidiário e é só quando a pessoa não tem capacidade, eu só sabia se ela não tem capacidade ou não na execução. Então, é pra eles porque no conhecimento eu só estou discutindo de quem tem direito, e na execução que eu vou discutir quem se tem condição de pagar ou não, se é solvente ou não. Só que aí na execução, se eu for incluir a fazenda não teve contraditório para a defesa, porque ela não pôde participar da defesa. Então, por isso que, em tese, pelo texto normativo, não existiria necessidade de fazer isso no começo. Se é uma questão da execução, ela poderia entrar eventualmente na execução e discutir isso. Mas do ponto de vista processual, de garantia de contraditório pela defesa, você já tem que começar com os dois no polo passivo. E, inclusive, o que é problemático, porque inclusive tem várias decisões excluindo entes administrativos, entes federados, quando tem responsabilidade por concessionário. Então você fica naquela situação, tem bastante. Você tem que ficar naquela situação em que o cara excluiu só para e agora? Aí você tem que entrar com um agravo para discutir, aí você tem que discutir se a apelação seria uma. Puta, essa não é a hora de falar agora. Sim, não tem que falar. Então vamos lá, vamos acabar essa slide e a gente acaba aqui. Bom, responsabilidade do agente público. Artigo 37 da Constituição prevê como a garantia do Estado responderá por danos causados por seus entes e agentes públicos. O mesmo artigo 37 caput prevê que o agente público que agir estritamente no cumprimento de dever será protegido pelo princípio da impessoalidade e não responderá por dano decorrente da sua conduta. Então aquele ato decorrente de ato lícito, ato legal, mas que causa dano mesmo assim, e o agente estava agindo de acordo com o cumprimento da lei, ele não pode ter regresso contra ele. Ele só pode ter regresso se o ato é ilícito. Claro, só está cumprindo suas atribuições legais. Então, ainda assim pode haver responsabilidade objetiva da administração, mas não necessariamente a responsabilidade subjetiva do servidor ou do agente público. Assim, o agente público é pessoalmente responsável quando agir de forma ilegal, manifestando de forma pessoal abuso, desvio ou usurpação do seu poder. Quando comprovada essa ilegalidade, o agente público poderá responsabilizado por duas formas. Uma, a ação de regresso, conforme o mesmo parágrafo 6º do artigo 37, depois que o Estado ressarcir a vítima, poderá cobrar do seu agente público culposo o ressarcimento daquilo que pagou mediante a ação de regresso, que é o que a gente está discutindo agora. 2. Demanda direta contra o agente público. A doutrina moderna possui como corrente majoritária o entendimento que o artigo 37 expressa uma garantia ao cidadão, e quando for mais vantajoso para a vítima, ela poderá renunciar a essa garantia, processando diretamente o agente público causador do dano, pois o agente público não goza das prerrogativas da fazenda pública, e entre ela e a vítima haverá paridade de armas processuais, e ainda que o agente público, quando condenado, paga através do seu patrimônio pessoal e não conforme o artigo 100 da Constituição Federal. Então, por exemplo, se o cara que bate o carro em mim é o Eike Batista, não, o contrário. Se o cara que bate em mim é o Eike Batista, é o carro sei lá, qual X lá da empresa dele, que estava concessionário de um serviço público e bate em mim, e eu sei que a empresa é solvente, é melhor eu entrar com a empresa, porque com a empresa ou contra o Estado? Contra a empresa. Por quê? Porque o Estado paga por precatório. Então eu vou demorar uma caralha para receber. Mas vai depender de você provar a sua Sim, mas na verdade, então, essa é uma questão, mas é uma possibilidade. O que está sendo discutido? O que é majoritário aqui? Majoritário é que cabe ao autor, à vítima, a escolha que for mais conveniente para ela. Por quê? Porque o 37, parágrafo 6º, é uma garantia do cidadão e não do Estado. Então o cidadão pode escolher aquilo que é mais vantajoso para ele.
e ao seu critério. O agente público, ao ser responsabilizado, responde como pessoa natural, ainda que tenha causado danos no exercício da função pública. Nesse caso, será a responsabilidade subjetiva comum, prevista no Código Civil, sujeita à prescrição no prazo de 3 anos e a ação tramita na vara civil, não na vara da Fazenda. Então, se eu entrar com ação direta contra o agente público, vai ser na vara civil, um processo civil, com prescrição de 3 anos e não de 5, porque existe também uma discussão sobre qual a prescrição da responsabilidade civil da administração, se 3 anos ou 5. Durante a fase patrimonialista, em que o Estado se confundia com o soberano, não se admitia a responsabilidade do Estado por danos que causava. Esta é a reconhecida como fase da responsabilidade. Hoje, na fase publicista, o Estado é reconhecido como ente público e nas relações particulares, sendo este considerado impossuficiente, terminando assim as 3 teorias de responsabilização do Estado. Então aqui a gente vai parar nessas 3 teorias. Já são 10 horas. Tá bom? Então fechou. Tá na metade. Muito obrigado.